Quero ler com vocês hoje Atos do 1 a 22. Saulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu para as sinagogas de Damasco cartas, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, que era o nome dos cristãos antes, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jamais pensou que estava perseguindo Jesus, pensou que estava perseguindo os discípulos, né? Mas era Jesus. E aí diz o versículo 6: mas Jesus falou com ele: eu sou Jesus a quem você persegue, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas contudo não viram ninguém. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não podia ver, e guiado pela mão, levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor a Ananias: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua chamada Direita, e ali entra na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Elias se foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que apareceu no caminho a você, por onde vinha, para que recuperes a vista, e não só isso, e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir se levantou e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém o que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados para os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, olha só, eu quero meditar com vocês sobre alguns princípios do quebrantamento. Quebrantamento, Deus sempre faz as coisas por princípios, e Deus nunca muda os seus princípios. Princípios são a maneira de Deus agir, e Deus nunca muda os seus princípios. Olha só, o Senhor ama o quebrantamento, não porque Ele queira o mal para a gente, mas porque Ele quer o bem, Ele quer fazer o melhor para a nossa vida. Então hoje eu quero ver esses princípios. E o primeiro princípio do quebrantamento está logo escrito aí no versículo 1 a 4. Esse princípio do quebrantamento é o princípio que requer um encontro poderoso com Jesus. Muitas vezes nós nos tornamos cristãos, nós vimos a igreja, porque ser cristão faz sentido. Se você olhar tudo que a Bíblia diz que um cristão tem que fazer, faz sentido. Então nós vemos para a igreja, estamos ali na igreja, mas nos falta aquele encontro sobrenatural com Jesus, no qual Ele nos derruba.
nos derruba da nossa arrogância, da nossa prepotência, das nossas forças, nos derruba daquele poder que a gente tinha perante as autoridades, no caso estou falando de Saulo. Ele nos derruba, nos põe por terra. Esse é o primeiro tipo de quebrantamento que eu tenho que ter. Eu tenho que cair por terra na presença do Senhor. Se eu não tive ainda, se você não teve ainda esse tipo de encontro, tenha cuidado. Porque o encontro com Jesus, o encontro sobrenatural com Jesus, não é um encontro religioso. Não é um encontro religioso. Não é um encontro na mente somente. É um encontro lá no espírito, que você cai por terra e a sua vida é mudada. A sua vida é mudada. E sabe quando Saulo nasceu de novo? Quando ele caiu por terra e ele fez a pergunta: quem é Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, esse que você persegue. Você é meu perseguidor, mas eu sou teu abençoador. Então ele faz essa pergunta nessa hora, e possivelmente foi exatamente a hora que Saulo nasceu de novo. E ele ficou cego. Ele ficou cego, porque ele precisava mudar os seus pontos de vista. Ele precisava ver as coisas diferentes do que ele via então. E sabe, muitas vezes nós nos tornamos cristãos e continuamos vendo as coisas do mesmo jeito. Continuamos tendo as mesmas opiniões. E quando isso acontece, o que realmente está faltando é um encontro poderoso com a pessoa do Senhor Jesus. Porque ninguém que tenha um encontro poderoso com a pessoa do Senhor Jesus, que cai por terra, fica a mesma pessoa. Ela muda os seus pontos de vista, ela nasce de novo, se torna uma nova criatura. E esse é o primeiro ponto do quebrantamento. Não há outro tipo de quebrantamento que seja quebrantamento para a vida, porque Deus quebranta os incrédulos que vão para o inferno, e eles são quebrantados, mas eles não se arrependem, eles não perguntam quem é Jesus, eles não nascem de novo, eles resistem. Se você lê a história do primeiro diácono Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, eles estavam lá contestando Estevão, e o Estevão pregando a palavra, cheio do Espírito, e eles apedrejando o Estevão. E a Bíblia diz que eles punham o dedo no ouvido, rilhavam os dentes. Deus estava quebrantando o coração deles e eles resistindo. É possível resistir? É possível. Está cheio de textos na Bíblia mostrando isso. E sabe o que eles fizeram? Eles mataram Estevão. Mas como Estevão era alguém que tinha nascido de novo e tinha um coração quebrantado e contrito, ele morreu dizendo: Senhor, perdoa-los. Imagine, pedra acertando nele e ele dizendo: Senhor, perdoa-lhes. Sabe por que isso? Porque ele tinha tido esse tipo de primeiro encontro com Jesus. Esse encontro do quebrantamento. Esse encontro em que Jesus veio e mudou a vida dele. E ele não se tornou somente um religioso, mas ele se tornou alguém que podia ver o céu aberto e o Filho do homem sentado à sua direita, à direita do Pai. E ele disse: eu vejo o céu aberto. Ele se tornou alguém que conseguia ver as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque como Saulo, um dia as escamas, talvez não literalmente como Saulo, mas na experiência de Saulo ficou literal, para a gente saber que quando a gente não nasce de novo, tem escama no olho. Você pensa que está vendo, mas você está vendo uma mentira. Você está vendo uma ilusão. Você não está vendo a realidade, até que as escamas caiam. Oh Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Então ele teve um encontro poderoso, e esse é o primeiro quebrantamento que Jesus quer fazer. Primeiro quebrantamento. O segundo quebrantamento está lá no versículo 5. Quebrantamento que leva você a reconhecer quem é Jesus. Tem muita gente que tem um quebrantamento e às vezes não reconhece quem é Jesus. Veja o versículo 5, o que está escrito aí. Perguntou: quem és tu? E veja a palavra que ele diz. Repita comigo bem alto. Quem és tu? Senhor. Diga: Senhor. Outra vez: Senhor. Jamais Saulo ia fazer essa pergunta se não tivesse tido o primeiro quebrantamento, não tivesse caído por terra, não tivesse lá cego. Ele não ia fazer essa pergunta. Então ele pergunta: quem és tu? Senhor. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Está pensando em estar perseguindo a minha igreja? Então, aqui está uma dica para você. Quando você for perseguido, e eu já fui muito perseguido,
E você também vai ser, porque está escrito na Bíblia, ou a Bíblia é verdade, ou a gente tem que rasgar aquela página. Está escrito, aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Não está escrito talvez seja, está escrito será. E muitas vezes nós não estamos sendo perseguidos porque a gente acomoda as coisas. A gente põe pano quente sobre as coisas. A gente não é como Jesus. A gente não é como João Batista, raça de víboras. A gente acomoda as coisas. Então ele pergunta, quem é Jesus? Quem és tu? Jesus diz, eu sou Jesus, a que te persegues. E aí vem a ordem, mas levanta-te. Sabe, um encontro poderoso com Jesus não é para deixar você no chão. É para botar você no chão, mas para levantar você diferente. Para que você não levante mais aquele que você era. Saulo enxergando foi pedir as cartas. Saulo enxergando, ele foi lá perseguir os cristãos. Mas agora, depois daquele encontro, ele reconhece quem é Jesus. 6. Mas levanta-te e entra na cidade e te dirão o que fazer. Sabe o que ele vinha fazer? A vontade dele. Foi ele que foi pedir cartas para vir e matar os cristãos. Mas sabe agora o que ele está fazendo depois daquele encontro poderoso com Jesus? E depois dele reconhecer quem era Jesus? Ele diz, Senhor, quem és tu? Sabe o que ele está fazendo agora? Agora ele está sob ordens. O pior cristão que existe é aquele que não vive sob ordens. É aquele que vive pela sua própria cabeça. Aquele que vive pelos seus próprios pensamentos. Aquele que faz o que acha melhor. Mas não a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Então ele agora é alguém que estava debaixo de ordens. Mas levanta-te! E aí ele se levanta, mas ele não pode ver nada. E diz mais o texto, e entra na cidade e te dirão o que fazer. Agora de comandante ele é comandado. É obediência. Sabe, o primeiro princípio do encontro com Jesus, quando cai por terra, e quando Jesus te levanta, você tem que se levantar alguém obediente. Porque se você se levantar, alguém do mesmo jeito daquela pessoa que caiu, não valeu nada. Agora presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. É Deus falando com vocês. Qual é a razão pela qual Jesus derruba e levanta? Para produzir em nós o que não há naturalmente. Não está em nós. O que estava no Saulo era aquele zelo religioso sem entendimento. Era aquela religiosidade do inferno, que ia contra a vontade do Senhor. Toda religiosidade que vai contra a vontade do Senhor é do inferno. Essa era a religiosidade dele, do inferno, que matava o povo de Deus. Mas quando Deus manda se levantar, aí Deus começa a transformação. Ele começa a obediência. Ele começa agora a dependência. Sabe por quê? Porque ele já não podia mais andar por si mesmo. Não existe coisa mais horrível do que um cristão que anda por si mesmo. Agora a palavra de Deus diz assim, que ele foi pego pela mão e ele foi conduzido. O melhor tipo de cristão, sabe qual é? É aquele cristão que se deixa ser conduzido, que se levanta para ser conduzido. Não é só aquele cristão religioso, não é só o cristão que vai na igreja, qualquer tipo de igreja, inclusive aqui. Não é só esse, é o cristão que se deixa ser conduzido pela palavra, não pela sua cabeça, não pela ideia de alguém. A ideia de alguém não tem valor, as coisas da sua cabeça não têm valor, mas essa é a palavra de Deus. E é isso que você está recebendo aqui agora. E eu tenho muito cuidado quando eu vou falar a palavra de Deus, para não pôr as minhas ideias. Por isso é que eu sempre prego textual. Porque o que está no texto, e não fui eu que escrevi, foi o Espírito Santo. Se alguém quiser brigar, briga com ele. Jesus da glória, eu estou me lembrando do meu falecido sogro, meu pai na fé e o meu discipulador. Muitas vezes eu ia fazer contenda com ele, antes de eu de fato cair por terra. Eu caí por terra num acidente de carro. Foi lá que Jesus me derrubou e falou comigo. Mas eu me lembro que antes disso, eu pegava a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia para discutir com o meu falecido sogro, porque eu estava apaixonado pela filha dele.
e ainda continua até hoje. Eu estava apaixonado pela garota e queria ir lá e só se falava de Bíblia. E eu falei, mas o que esse pessoal está pensando? Eu vou ler esse livro aí. E eu comecei a ler para discutir com ele. Mas o homem tinha visto Jesus, o homem era de Deus. Eu ia lá e dizia assim para ele, não, é assim, assim, assim. Aí ele não dizia, não, você está errado. Não, não é assim. Sabe o que ele fazia? Ele abria o Evangelho e ele lia o que Jesus estava dizendo. E ele disse, olha, você está dizendo isso, mas veja o que Jesus estava dizendo. Então ele me deixava brigando com Jesus, com Pedro, com João, com Tiago. E saía do lado, porque ele estava certo, a briga não era com ele. Perseguição de Saulo contra os cristãos não era contra os cristãos. O que diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Era perseguição contra Jesus. Vocês estão entendendo isso? Que coisa tremenda. Então o primeiro é Jesus, você reconhece quem é Jesus, depois você segue em obediência. Esse é o terceiro princípio do quebrantamento. Irmãos, se você é um cristão verdadeiro, mas não é quebrantado, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Se você não obedece, alguma coisa está errada com o seu quebrantamento. Não é um quebrantamento genuíno. Pode ser só um quebrantamento na mente, nas emoções. Mas o quebrantamento real de Deus é um quebrantamento espiritual. O quebrantamento do cristão é um quebrantamento espiritual, no qual acontece lá dentro da gente. E é lá dentro que é a mudança. E aí de dentro para fora, a nossa mente é transformada. Mas a transformação tem que vir lá de dentro, lá do coração. A boca fala do que o coração está cheio. A mente deve pensar do que o coração está cheio. E se é um coração transformado, nascido de novo, vai pensar essas coisas. Então, aí ele se levanta obediente. Esse é o terceiro princípio do quebrantamento. E depois, o quarto princípio requer uma mudança de visão. Então aí eles levam ele para a casa desse camarada que está lá na rua direita, né? Ananias, ele fala, Ananias, Ananias. E o Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. Ele era acostumado a conhecer a voz de Deus. Ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia, Deus falava com ele. E possivelmente não foi a primeira vez. Então ele diz, você se levanta e vai lá na casa do fulano. E você vai, lá tem o Saulo, que está lá esperando para você orar. Ele teve uma visão. Uau! O homem começou a ter uma visão ainda cego. Sabe por quê? Porque ele começou a enxergar com outro tipo de olho, não com o olho humano. Ele teve uma visão e ele viu entrar um camarada chamado Ananias e orar por ele. E as escamas cair do olho, recuperar a vista. Amados, não registra muita coisa que Deus usou Ananias para fazer, mas essa vale por 1 milhão de outras coisas. Ter sido um instrumento na mão de Deus para levantar o Saulo. Então Ananias diz, não, Senhor, talvez, Senhor, como é que é esse negócio? O senhor não está sabendo não? Que esse homem trouxe carta e agora eu vou lá onde ele está, ele veio aqui para me prender, porque eu sou um dos que a carta veio contra mim? E Jesus então fala com ele, não, vai sem medo. Ele é um camarada escolhido. E tem mais, ele vai saber o que é sofrer. Ele fez muita gente sofrer, mas ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido. Incrível, estou lendo aqui a história do Paulo pensando na minha. Talvez eu fui um pouquinho pior do que o Saulo. Nunca matei ninguém, mas fui terrível. Mas eu era um vaso escolhido. Eu não sei da tua história. Talvez nem foi tão terrível, mas você é um vaso escolhido. Um vaso escolhido. 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos no Saulo e disse, repita comigo, Saulo, irmão. Porque agora o camarada era um irmão, ele não era mais o perseguidor, ele tinha nascido de novo, ele tinha o mesmo pai, ele era um irmão. E o Ananias reconheceu isso. E a primeira coisa que o Saulo ouve da boca de um cristão para a vida dele é Saulo, irmão. O que é que a pessoa ouve da sua boca? Qual é a primeira coisa que o pessoal ouve da sua boca? Ele ouviu Saulo, irmão. Ele disse,
o Senhor, aquele que te apareceu no caminho, para que você não se confunda, Jesus, Ele me mandou aqui para que você recupere a vista, mas não só para isso, para que seja cheio do Espírito Santo. Se você está no processo de quebrantamento de Deus, você está no caminho de ser cheio do Espírito Santo. Você está no caminho de ser cheio do Espírito Santo. E sabe, amados, se você não é cheio do Espírito Santo, está faltando alguma coisa na tua vida. Porque Deus deu Jesus para morrer por você, para resgatar você, para que você seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Qualquer coisa menos do que isso não é plano de Deus. A unção de Saulo estava na mão de Ananias. A tua unção está na mão de alguém. Esse é o jeito pelo qual Deus faz as coisas. Ele faz pelo corpo. A tua unção está na mão de alguém. Eu descobri onde estava a minha unção. Sabe? Descobri. Na noite que o meu sogro faleceu, eu ia avisar a família, dirigindo o carro dele. Ele tinha um carro grande, era um Caravan na época. Eu ia avisar uma família, um familiar que morava a uns 20 quilômetros de distância, e eu ia no carro dele dirigindo. E, de repente, quando eu tinha já andado um pouquinho, eu ouvi uma voz: você quer a capa? Não tem nada aqui, que negócio é esse? E eu não respondi nada. Eu fui andando, e de repente a voz falou de novo: você quer a capa? E eu perguntei: mas que capa? Aí ele disse: Eliseu e Elias. Eu entendi tudo, eu conheci a passagem. E ele estava falando da capa do meu sogro, da unção dele. Eu falei: eu quero, Senhor. Meu sogro era missionário, plantador de igrejas. E sabe, eu recebi a capa do meu sogro, porque a minha unção estava na mão dele. Estava na mão dele, e Deus deu para mim. E claro que podia ser para todos os outros filhos, mas eu não sei. Eu sei que eu recebi. Não sei mais quem recebeu, mas eu tenho certeza que eu recebi. Tinha toda uma linhagem de missionários, gente que distribuiu Bíblia no lombo de camelo no Oriente Médio, de anos, de 1800 e tantos, toda uma linhagem. Na minha linhagem, 10 gerações para trás não tinha nenhum crente. Mas Deus me pôs na linhagem dele. Deus quer te pôr na linhagem de alguém. E quando você receber a tua unção que está na mão de alguém, você entra na linhagem dessa pessoa. Entenderam isso? Então, aqui está outro princípio. Mudança de visão. As escamas caem e ele fica cheio do Espírito Santo. E agora mudou tudo. E agora mudou tudo, porque de perseguidor ele se tornou perseguido. Porque de blasfemador ele se tornou agora alguém que era blasfemado. E dizia aí que ele confundia as pessoas. E logo tiveram que baixar ele num cestinho no muro para esconder ele, porque queriam matar. Logo, fazer o mesmo que ele fazia antes. Mas quando Deus tem um plano, não tem quem possa parar o plano de Deus. Então olha só, esse princípio é o princípio da unção. É o princípio da abertura do olho. É o princípio de cair as escamas. Meu irmão, minha irmã, você ainda tem escama no olho? É uma pergunta para você. Eu não estou dizendo que você tem. Eu estou perguntando, porque às vezes a gente pensa que vê, mas não vê. Não é exatamente isso que Jesus diz lá para o pessoal da igreja de Laodiceia? Tem nome de quem vê, mas é cego, pobre, cego, nu. Aconselho que compre de mim colírio para que vejas. Não existe lugar melhor, irmãos, do que no centro do plano de Deus. É no centro do plano de Deus que tudo que Ele tem para a tua vida acontece. E não interessa o seu passado. Eu estava aconselhando um irmãozinho americano aqui ontem, e ele estava muito decepcionado, porque se levantaram contra ele, dizendo tanta coisa, e nada disso. Eu falei: olha, o único que tem direito de dizer quem você é quem te comprou. Você é propriedade de Jesus. A mesma coisa se aplica para você. Mas isso depende de você, porque na primeira parte dependia de Jesus. Saulo
Foi a luz que brilhou e ele, bum, caiu no chão. Ele não podia fazer nada, ele não fez nada, ele foi passivo, pum, caiu no chão. A gente não pode começar fazendo alguma coisa. É Deus que começa fazendo. Mas depois que Deus fez com a gente tem que começar perguntando quem é o Senhor e conhecer o Senhor. A gente tem que se tornar obediente. A gente tem que se deixar ser guiado. E a palavra de Deus diz assim, ele está lá orando. Fazia 3 dias que ele não comia, nem bebia, estava jejuando e orando. E esse é outro princípio do quebrantamento. A primeira parte do quebrantamento não sou eu que faço, é Jesus. Mas nos outros princípios, todos eu preciso participar. Eu tenho que dizer sim, eu tenho que querer. Sabe o que eu estava fazendo agora aqui? Eu estou com o meu joelho meio estourado, mas eu vim aqui e me ajoelhei porque eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, é isso que eu quero. Essa música que está sendo tocada, é isso que eu quero, Senhor. Eu decido por isso. Faz em mim, Senhor. E tem mais, Senhor, eu não posso por mim mesmo. Faz em mim. Eu me lembro da primeira vez que Jesus realmente falou comigo, mas falou sério comigo. Isso faz muitos anos, muitos anos. E quando Jesus falou sério comigo, eu respondi. E sabe o que eu fiz naquela vez? Eu escrevi a decisão da minha vida, o meu testamento com Jesus espiritual. Está escrito aqui. Eu escrevi numa folhinha, num cartãozinho desses. E desde então eu tenho vindo passando de cartão para cartão. E se você quiser ver, eu te mostro depois. Você vai ver que tem umas manchas pretas assim. Eu derramei o meu sangue. Eu disse, Senhor, isso aqui eu quero, Senhor, que seja escrito com o meu sangue. Porque é uma decisão tão pessoal que eu quero entregar até a última gota do meu sangue por essa decisão. E eu decidi por 3 coisas perante o Senhor. E a última vez que eu reescrevi isso aqui foi em outubro de 2003. Estou tendo que novamente refazer a minha decisão. Escuta a minha decisão. Senhor, hoje, outubro, eu faço a declaração última da minha vida. Eu declaro que pela graça do Senhor, eu me levanto em sua presença para ser um homem, primeiro, de oração. Mas eu digo, nisso, Senhor, eu não posso, por mim mesmo. Responde tu por mim. Ponto 2. Eu quero ser um homem poderoso em palavras, milagres e vida. Nisso eu oro. Senhor, eu não posso por mim mesmo. Responde tu por mim. Me livra do orgulho. E a terceira e última parte, eu quero ser um homem manifestando o fruto do Espírito Santo, em desviar-se do pecado, em fazer a tua vontade. E nisso eu oro. Senhor, eu não posso por mim mesmo. Responde tu por mim. Porque eu não posso por mim mesmo. Você não pode. Ninguém pode. Mas chega um ponto que o quebrantamento exige a minha decisão de ser quebrantado. Está assim de crente que Deus quer quebrantar e levar no melhor que Ele tem. Resiste ao quebrantamento. Resiste à palavra. Resiste à ação do Espírito Santo. Vai, e ele viu, e Saulo viu entrar um homem chamado Ananias, impor as mãos para que recuperasse a sua vista. Qual é esse princípio? Revelação de uma nova vida. Ele ia recuperar a vista, ia cair as escamas, ele ia começar a ver as coisas diferentes, e ele começou. Mas deixa eu te contar uma coisa, não se engane, não se engane. Se você começar a ver as coisas de um outro ponto de vista, você começa a marchar com o pé errado no mundo. O mundo marcha com o pé direito, e você vai começar a marchar com o esquerdo, e você vai ser perseguido. E quanto mais piedosamente você quiser viver, você vai ser perseguido. Não tem outro jeito. Está na Bíblia. E ainda que você arranque a página que diz isso da sua Bíblia, ainda vai ser verdade. Porque é a palavra de Deus. Ninguém pode parar a palavra. Então, o que acontece? Ele tinha que começar a olhar as coisas. No versículo 11 diz que ele estava orando. É Jesus que diz para o camarada, cara, o Saulo está orando, não tenha medo, para com isso, vai lá, ele está jejuando e orando e tendo visão, estou dando visão para ele. Crente que não ora, não vai a lugar nenhum, porque oração, sabe qual é o valor da oração? Uma vez eu estava no seminário, levantou uma contenda lá,
Qual o valor teológico da oração? Olha, pura pergunta de seminarista besta. Qual o valor teológico da oração, se Deus já sabe tudo antes que chegue na nossa mente? Então, para que orar? Sabe qual é o valor teológico da oração? Se conformar com Deus. Entrar no mesmo Espírito. Entrar na vontade do Senhor para a tua vida. Depender do Senhor. Pouca oração, pouca dependência. Pouca oração, pouca intimidade. Sabe onde que está o valor da oração? Intimidade. E o Senhor fala claramente. Claramente, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Qual a aliança que Deus tem com você? Eu sei qual é a aliança que Deus tem comigo. Por causa dessa aliança que Deus tem comigo, eu deixei tudo o resto na vida. E eu quero saber mesmo de Jesus. E o resto, as minhas coisas que estão lá no Brasil, Ele cuida. Eu não preciso cuidar, mesmo porque nem posso. Agora você deixa na mão dele, está garantido o cuidado. E não só Ele tem cuidado, tem prosperado. Eu tenho sido próspero, tenho prosperado sem fazer nada. Sabe por quê? Porque eu cuido das coisas do Senhor e Ele cuida das minhas. Não estou falando mal, mas infelizmente eu conheço, fui presidente do conselho de pastores dessa cidade, que agora nem existe mais, por causa de uns pastores malignos que tinha aí. Teve que dissolver. Mas nessa cidade está assim de pastor. Eu conheço pelo menos 15 que eu poderia dar um nome, de gente que veio para cá servir a Jesus e está servindo Deus Mamon, correndo atrás de dinheiro. Deixou o pastorado. E esse país é um lugar fácil disso acontecer. Muito fácil. Mas se você sabe o que Deus tem para você, se você está assim como Saulo, na dependência, tendo revelação para a sua nova vida, esses princípios do quebrantamento que eu estou lendo aqui, recebendo unção para o ministério, não parando. Deus é o teu provedor. Você não precisa se preocupar com nada. Deus é o teu provedor. Ele se levanta e te sustenta. Muita gente não conhece a Jesus como seu provedor, porque não tem quebrantamento na sua vida. Não conhece os princípios do quebrantamento. Mas a Bíblia diz assim, Salmo 127. Inútil é levantar de manhã, comer o pão que penosamente ganhastes. Sabe como é que termina isso? Esse versículo? Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Oh, glória a Deus! Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E sabe quem são os seus amados? São todos. Mas sabem quem entra no amor? Porque uma coisa é eu ser amado, mas outra coisa é eu entrar num relacionamento de amor. Sabe quem são os que entram no relacionamento de amor? São os que têm coração quebrantado e contrito, que deixam Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. E não se envolvem pensando que estão fazendo muita coisa nesse mundo e às vezes até conhecem muito bem a Bíblia, mas esquecem de que quando morrer não vai levar nada. A sua concentração está em outra coisa. Sabe, eu não tenho nada contra você ter uma companhia. Eu tenho uma companhia aqui e outra lá no Brasil. Não tem, isso não está errado em princípio. Errado é isso entrar no teu coração e dirigir a tua vida. Errado isso é ter a prioridade no seu coração. Isso é errado. Errado é por causa do que você pode fazer por você mesmo, não depender de Deus. Isso é errado. Porque isso é arrogância. E os arrogantes, soberbos, Deus abate. Mas os humildes, Deus dá graça. Amém. Diga amém. Amém. Essa palavra é pesada? Amém. Amém. Amém, mas nós não podemos ser esses crentes aí do último tempo, cristão egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente, ingrato, irreverente. E aí vai a lista. Mas o primeiro da lista é egoísta. É egoísta. E sabe, eu estou dizendo para vocês, mas Deus já falou. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Deus já disse isso para mim. Um dia eu estava pensando assim, mas Senhor,
esse negócio, agora eu tenho que ir buscar não sei quem, alguém, tem que ir lá na cadeia fazer não sei o quê. E teve um tempo aqui que a imigração estava difícil, eu ia lá no fim da Geórgia, 230 milhas para ir, 230 para voltar, visitar pessoas que pediam para mim visitar, que estava lá preso. Um dia eu estou dirigindo assim, dizendo, mas Senhor, vê se tem graça um negócio desse. Deus falou para mim, egoístazinho, quer viver em torno de você? Não quer dirigir? Não quer ir 230 milhas? Eu falei, não, Senhor, de agora em diante, não mais reclamação. Obrigado por pegar na minha orelha. De agora em diante eu vou lá e ainda vou dar uma oferta para comprar comida, porque muitas vezes estava lá comendo aquela comida horrorosa da prisão, e ainda vou dar um dinheiro para comprar comida. Pago a gasolina, meus pneus, meu carro, vou lá e ainda vou fazer isso. E fiz dezenas e dezenas de vezes. Porque Deus me chamou de egoísta. Se alegre se Deus chama você de egoísta, mas mude. Porque Deus corrige quem ama. Disciplina quem recebe. E a última coisa do quebrantamento. Quebrantamento é o meio para receber a unção para o ministério. É pelo quebrantamento. Mas eu não tenho ministério, pastor. Eu não vou ser pastor. Não existe crente que não tenha ministério. A palavra ministério quer dizer serviço. Não existe crente que não tenha. Se você está pensando que não tem, está muito enganado. Você tem que perguntar para o teu Senhor qual é o que Ele quer que Ele faça, que você faça. Porque você tem. Não há crente sem ministério.